Esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, bem-vindos ao Expresso Sindimepa, o podcast que sempre traz convidados e assuntos interessantes para o nosso meio. Hoje com o nosso maestro, que já abriu os primeiros blocos trazendo uma pauta, um assunto voltado para um coral que vai fazer parte do dia a dia do nosso Sindimepa, minha parceira Mayra. Maestro, encerramos o último bloco falando do paralelo entre a medicina, trabalho em equipe versus coral, trabalho em conjunto. O objetivo agora seria a gente discutir como integrar essa música ou participar desse momento musical na rotina dos profissionais que atuam na saúde pública e que têm hoje uma grande responsabilidade, por isso também uma grande carga de estresse no seu dia a dia. Quais são, na sua avaliação, as perspectivas futuras em relação a essa pauta? Muito obrigado pelo convite, sempre é uma honra estar aqui com vocês. E diversos programas, né, a gente já vê resultado deles em instituições de renome, né? Programas de humanização, programas de cuidado com o servidor, com o colaborador, se importar com o outro, por quê? Porque dentro do universo institucional, nós vivemos um tempo atrás, coloco umas décadas atrás, um fomento muito da meta, de alcançar as metas, de bater as metas a preços que deixaram nessas sociedades algumas coisas que não foram tão boas. Hoje em dia, é tão bonito ver as instituições voltando a atenção, por exemplo, assim, para o seu colaborador, para o universo, não de números, mas de pessoas, mas de gente. Eu lembro que quando eu fiz a gerontologia no Albert Einstein, colegas meus daqui também estudavam o cuidado sentado no paciente, né, que isso já é hoje, digamos assim, um foco, né? A experiência do paciente. Então, não é mais aquela situação que a gente está falando simplesmente do processo somente da enfermidade ou do fluxo, mas colocar aquela pessoa assim como protagonista de todo esse processo. Então, quando a gente vê instituições de saúde pública se importando com projetos de humanização, que isso, digamos assim, traz o benefício dentro daquela instituição e de tão estruturado que aquilo fica, aquilo começa a ganhar a sociedade local, a comunidade local daquela cidade, daquela área X, né? Então, assim, é muito promissor pensar que projetos como, por exemplo, um projeto de um coral terapêutico, ele não é tão difícil de se instalar. Basta você ter realmente essa sensibilidade daquela diretoria, daquele diretor, daquela pessoa que dá as diretrizes daquela instituição, fazer aquele congraçamento das pessoas, tirar elas dessa zona de conforto e dizer, ai, não, que daqui a pouco elas vão ver o benefício disso e vão começar a irradiar isso para outras. Eu mesmo vivi isso, regendo coral, por exemplo, como a gente conversava naqueles blocos, né? Santa Casa, Tribunal, era um evento no hangar. Era toda vez que terminava, alguém de uma outra instituição que chegava, puxa, como é que eu faço isso na minha instituição? Como é que a gente pode montar? E além do que, assim de uma certa forma, isso também fomenta um mercado para profissionais que trabalhem com isso. Não tem como. Eu me lembro que eu participei de uma pesquisa com o antigo IAP ainda, né, que funcionava do lado da Basílica, onde nós levantávamos ali o número de instituições que sejam públicas ou privadas, de várias esferas em Belém, e quais delas tinham corais ativos. Nessa época que nós fizemos essa pesquisa, nós vimos que aquela que nós conseguimos levantar eram só 8% das instituições que estão em Belém tendo corais ativos fazendo esses projetos. Chamei todos os regentes dessa época, amigos meus, e disse, gente,
Que tal se a gente conseguisse só dobrar isso? A gente não vai chegar nem em 50% das instituições, mas se a gente chegasse em 16%, se a gente fizesse aí um 13%, alguma coisa, com o que a gente já tem, esse 8% já faz um grande serviço, né, de qualidade de vida na sociedade dessas instituições e por conta daqueles que estão atrelados a ela. Imagine se a gente ampliasse isso. Então eu vejo nisso sim um futuro promissor no sentido de qualidade de vida. Não estou falando tão somente de um local de trabalho, né, de uma fatia de mercado. Sim, não, sim. né? Você falou muito sobre os benefícios, né, da música, da musicalidade, da música como terapia. Agora sim, maestro, como podemos incluir mais a arte da música na vida profissional do médico e no dia a dia? Incluindo as próprias unidades de saúde, hospitais. Então, isso parte sim de uma ideia que vai mexer com um pouco de política também pública. Não tem como a gente não falar disso. Veja bem, hoje nós estamos numa sociedade que, por exemplo, nós hoje, tirando aquele colégio muito bem estruturado da escola privada, mas hoje a gente não tem um programa de ensino musical ou artístico tão eficaz dentro da nossa sociedade como nós tivemos no passado. Sim. Vila Lobos, canto orfeônico, tantas coisas, talvez a sua mãe e outros vieram dessa natureza onde as pessoas... Agora você comentava sobre a ideia de a igreja. Gente, eu vi uma coisa em Aveiro, em Portugal, na catedral, uma missa lá, um livrinho guardado, parece o nosso domingo, ali, e as pessoas chegavam, quando eu abri aquilo, tinha metade dele de músicas na partitura. E aquelas pessoas comuns ali, né, paroquianos chegando, cada um sentou no seu lugar. Quando eu abri o livro que a maestrina tocou no órgão lá, todo mundo cantou polifônico. Cada um já sabia a sua voz, assim, sim, né? As pessoas, então, isso não se constrói somente de uma iniciativa isolada. Claro. De aquele coral daquela igreja. Se constrói de uma educação ali naquela sociedade, que vem desde a escola, que vem das unidades, que vem de uma política de vamos desenvolver isso, quem sabe um projeto, tem alguém que se interessa por isso dentro hoje das secretarias de saúde, que a gente possa levar, talvez ainda nem tão estruturado, mas momentos que seja, porque já é válido, você já consegue pelo menos prospectar para um futuro, né? Então eu vejo que há sim um campo a se explorar e levar essa qualidade de vida através da música ou arte dentro da saúde pública ou da saúde privada, né? Dentro da sua fala, já existem, né, projetos ou ideias no nosso estado ou no Brasil, no sentido de fazer essa conexão entre a nossa criança, porque eu acho que é o que você falou, vem de uma cultura, né? Desde a faixa etária pediátrica, infantil, para que ele tenha essa forma de enxergar diferenciada? Então, assim, alguns projetos sim existem, por exemplo, a nossa Fundação Carlos Gomes, junto do governo, independente de quanto tempo, né? A Fundação Carlos Gomes sempre desenvolveu um projeto de interiorização, ela sempre desenvolveu um projeto de musicalização nas escolas, né? De trazer também as escolas para dentro do universo do teatro, para entender o que é uma orquestra, para ouvir. Os professores sempre fazem essa visita lá. Agora, uma coisa que eu vi muito isso na Europa, não muito aqui no Brasil, mas que já é uma realidade na Europa, e quem sabe a gente pudesse também um pouco importar isso, é de levar esses profissionais para os ambientes da saúde. Hospitais, unidades de saúde, centros-dia, tudo mais. Então, por exemplo, quando eu estive em Portugal, eu vi muito isso. Isso é uma realidade muito grande. Tenho amigos meus, musicoterapeutas brasileiros, que residem lá, que eles fazem parte desses programas, inclusive. Por exemplo, o governo X daquela região tal, ele vai lá, faz um contrato com ele, e ele não trabalha para aquela instituição do governo.
Ele tem contrato com ele, mas ele vai operar lá nas outras instituições onde ela tá atrelada, no centro-dia, no lar de idosos, né, na casa de assistência, né? Então, eu acredito que ainda há muito a se explorar isso dentro da nossa realidade para Brasil, né? Mas já existem sim muitas iniciativas nesse campo aí. Jeremias, qual é a mensagem final para os médicos e os profissionais que ainda não se descobriram o poder do canto e da música? Isso é muito bom. Se permita. Eu sempre digo uma coisa, né? Olha, não foi um músico que estruturou isso, foi um psiquiatra. Foi lá no momento de pós-segunda guerra, onde aquele soldado mutilado já não pegava nem morfina mais nele, chama lá o rapaz que toca o clarinete. Talvez ele não tirasse ele daquele quadro, mas pelo menos morria em paz, sabe? Então ali naquele momento, esse psiquiatra que começou a desenvolver a ciência da musicoterapia, viu que tinha algo muito maior do que só o entretenimento. E veja bem, pegando ele ali nesse período pós-segunda guerra, eu quero remeter que isso já faz parte de uma história muito antiga da nossa humanidade. O rei Davi acalmava Saul assim, né? Os sumérios, os egípcios, entre outros, isso é muito antigo na nossa sociedade. E é uma ferramenta meio que quase de graça, quando eu digo quase de graça. Gente, quão caro é a gente se reunisse agora aqui dentro dessa sala e começasse a cantar? 10 minutos, aí ia todo mundo para casa benzinho. Sim. Ninguém investiu nada, a gente só se predispôs a fazer. Sim. Então, para você que é médico, para você que é acadêmico, para você que de uma forma ou de outra está inserida nesse universo, só tenha a vontade e a coragem de vir, que eu tenho certeza que o Sindmepa, o nosso coral vai estar de coração aberto para te receber e para te causar coisa muito boa. O investimento, maestro, ele envolve duas características marcantes. Primeiro, disponibilidade, é você dispor um pouquinho do teu tempo, 10 minutos, como você falou, não precisa ser um tempo muito longo. E o segundo é tirar a timidez do foco, porque eu acho que, não sei, eu nunca tive problema com timidez, mas eu vejo a timidez como um fator que limita tanto, né? Tem pessoas, como você falou num bloco anterior, que estão ali há décadas e você não sabe o potencial que aquela pessoa, que aquele indivíduo tem na vida da sociedade, né? Exatamente. Mária. Para a gente fechar, vamos fazer um convite para a sociedade, porque assim, o coral terapêutico ele deu início primeiro para profissionais da saúde, ele aproveitar os acadêmicos. Fazer essa história. Faz um convite especial então, aí. Gente, é um grande veículo, um grande serviço que o Sindmepa está prestando à classe, aos acadêmicos e principalmente à sociedade, porque ampliou isso, deu abertura. Então, você pode entrar em contato direto com o Sindmepa através das nossas redes sociais, né, através do telefone, e aí nós nos encontramos todas as segundas-feiras, lá no nosso prédio que fica ali na Rua Boa Ventura, né? E às 18 horas, então perca essa timidez, venha porque vai fazer bem, traga aquele primeiro amigo, aquele colega, aquela pessoa da família, vamos lá, eu não vou sozinha, traga, vai ser bom para vocês dois, né? Então eu tenho certeza absoluta que quando você der esse primeiro passo, nós do Sindmepa lá vamos estar de braços abertos para te receber, isso vai mudar a tua vida. Que legal. Olha. Eu acho que foi falado também, mas eu reitero, cuidar de quem cuida também é importante. Nós estamos na área da saúde, somos profissionais dessa área, vivemos um dia a dia muito conturbado em relação a tempo curto, parece que o dia precisava ter 30 horas e ainda assim não daria. Essa carga negativa, né, de estresse, de você se cobrar para poder atender tantas demandas em tempo real, da melhor forma possível. Hoje falamos do cuidado centrado no nosso cliente, antes falávamos no paciente, hoje falamos cliente. Sim. Porque há uma fidelização. Aquele que era seu paciente, ele passa a ser seu amigo, seu familiar até, ele solidariza, ele fideliza, porque ele passa a conhecer você e ele quer você, profissional. Então, se cuide.
E essa é uma forma de se cuidar. Eu deixo as últimas palavras para o maestro e para Mayra, mas já de antemão, em nome da diretoria colegiada, eu queria agradecer muito pela parceria, que eu tenho certeza que será enriquecedora demais para o Sindimepa, e convidar a todos, não deixem de participar, tirem um tempinho do seu dia na segunda-feira, vão lá conhecer e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Que maravilha, estaremos lá sempre de coração e braços abertos. Eu digo, venha com seu sorriso disposto, né? O coração disposto e um sorriso no rosto. Pronto, venha que a gente vai estar lá pronto para lhe receber. Tá certo, o nosso bate-papo hoje funcionou como um coral, né? Com as suas multivozes, o barítono, o tenor, o grave. Eu estou muito feliz, muito obrigada pela sua companhia, eu espero que você tenha gostado. E refaço o nosso convite, venha, faça parte do nosso coral, tenho certeza que você vai gostar. E, maestro, mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia, por compartilhar seu conhecimento conosco. Doutor, muito obrigada pela parceria de sempre. Agradeço, ótimo sempre compartilhar esses momentos com vocês. Obrigado. Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios.